Chega em cima, não saber que somos mais, quando sabemos mais que sabíamos ontem. É como a luz que se desfaz das sombras fundas, das dores do homem. É bom acordar no torpor que outrora escondia a verdade dos céus. Abrir os olhos, ver o amor, caminhar com firmeza nos passos seus. Ai, se a mente se abre, o espírito avança. A dúvida cede, a esperança dança. Alviçarás, receba o renovo na mente. A alma não fica mais presa. Alviçarás, eu venço o jogo consciente. Se conheço bem as suas regras. Já não me ilude a ilusão de um mundo cego que finge saber. Agora eu tenho direção e a coragem serena de reconhecer que a verdade é viva e a luz, e o saber é ponte de transformação. Não temo o abismo ou a cruz, se meus pés estão firmes no chão. Ai, se a mente se abre, o espírito avança. A dúvida cede, a esperança dança. Alviçarás, receba o renovo na mente. A alma não fica mais presa. Alviçarás, eu venço o jogo consciente. Se conheço bem as suas regras. Já não me ilude a ilusão de um mundo cego que finge saber. Agora eu tenho direção e a coragem serena de reconhecer que a verdade é viva e a luz, e o saber é ponte de transformação. Não temo o abismo ou a cruz, se meus pés estão firmes no chão. Ai, se a mente se abre, o espírito avança. A dúvida cede, a esperança dança. Alviçarás, receba o renovo na mente. A alma não fica mais presa. Alviçarás, eu venço o jogo consciente. Se conheço bem as suas regras. Já não me ilude a ilusão de um mundo cego que finge saber. Bom saber que o saber nos desperta. Alvíceras. Continuando com a nossa leitura da gramática portuguesa pelo método Confuso, de Mendes Fradique, aqui agora na antologia, né, de textos pelo método Confuso. Na página 99, ele vai falar sobre Oliveira Martins e vai dizer que é um historiador português, sujeito muito divertido, amigo de farrinhas inocentes, no Martinho. Para mais informações, no Consulado de Portugal, das 11 às 3 da tarde. Ele usa uma palavra também nessa página, protraindo, né? Protraindo nos Açores e mais tarde em expedições dirigidas contra o continente. O que é protrair? Protrair é tirar para fora. Protrair. Prótese também é algo externo, né? É algo externo também. E por aí afora. Protrair é tirar para fora. Extrair também é tirar para fora, né? Aí na página 101, a gente tem algumas notas aqui que eu coloquei. Ele fala sobre Belmiro Braga, né? E coloca uma nota de rodapé sobre o autor Belmiro Braga. Claro, mais uma vez, não condizendo em nada com o assunto, com o autor, né? Ele vai dizer apenas que obtém-se uma excelente massa para soldar toda espécie de louça, porcelana, etc., da seguinte forma: faz-se ferver na água um pedaço de vidro e, retirando-se dela, mergulha-se logo em água fria. Moe-se depois o vidro e passa-se por uma peneira bem fina. Mistura-se o pó com clara de ovo quanto baste,
para formar uma massa bem homogênea com a qual se fazem concertos. Ou seja, vidro moído com clara de ovo. Vai dar uma espécie de cola, né? Isso não tem nada a ver com Belmiro Braga, mas é uma nota de rodapé a Belmiro Braga. Esse é o método confuso, senhores. VAR. Bom, aí ele vai usar na biografia de Belmiro Braga a palavra incompreendência no lugar de incompreensão. Incompreendência no lugar de incompreensão. E, claro, no português da época, incompreendência com H no meio, né? Entre E e E. Incompreendência. Incompreendência. Mesma coisa, asfixiante com PH também. Epopeia, em vez de epopeia, né? AI, em vez de A e I, acento agudo no I, AHI. Caracteriza com S em vez de Z e assim por diante. Aí ele vai usar a palavra maroteira. Descoberta a maroteira, não pôde mais o poeta versejar nos livros de cartório. O que é maroteira? Maroteira, ato ou dito próprio de maroto, qualidade de patife, malandrice, velhacaria. Então, maroteira é aquilo que se diz do maroto, né? A pessoa marota, ela age com maroteira, ela faz maroteiras, né? Ela executa maroteiras. Maroteira é o ato ou efeito de uma ação executada por um maroto, ou seja, um velhaco faz velhacarias, um malandro faz malandragens ou malandrices, e maroteira é aquilo que é feito pelo maroto. Muito bem. Aí ele também usa a expressão, a palavra estro. Ele vai dizer assim: então acumulava estro, ou seja, ESTRO, estro, até o máximo de tensão. Acumulava estro até ao máximo de tensão. Veja, até ao máximo de tensão, e não até o máximo. Então acumulava estro até ao máximo de tensão, em vez de até o máximo de tensão. O que é estro? É um substantivo masculino que significa inspiração ou entusiasmo poético ou artístico, né? É aquela inspiração que o poeta, que o artista tem, né? E que é um átimo de produtividade, um átimo de fertilidade artística que sobrevém, né, à mente do artista e ele então produz a sua obra. Então esse estro, essa inspiração ou entusiasmo acomete o poeta ou o artista antes de ele produzir a sua obra. Estro também pode ser a riqueza de imaginação, que é a mesma coisa, de certa maneira é a mesma coisa. Mas riqueza de imaginação não necessariamente enfatiza o momento ótimo de estalo artístico, né? Aquela coisa que passa e se você não perceber, perdeu, né? Então, riqueza de imaginação é algo que você pode ter de maneira contínua. É um pouco diferente de inspiração, que é algo que vem, muitas vezes, sem avisar, né? Inopinadamente. Também, estro pode ser a época do cio, período de receptividade sexual. Então, a cadela entra no cio, é o que se diz quando ela está fértil, né? Gusano é um molusco que perfurava embarcações de madeira. Então, o gusano é o molusco que perfurava embarcações de madeira.
Etimologia. Vamos à etimologia. Estro vem de oestrus, ou estrus, estre, em latim. Tavão, fúria poética, né? Então, a fúria poética, ou seja, quando o poeta, né, quando o artista tinha esse átimo de produtividade, essa inspiração, esse momento, esse estro de produtividade, essa inspiração inopinada, ele então se punha a escrever ou a produzir furiosamente, ou seja, com extrema produtividade, né? Assim, de maneira imparável. E essa fúria, essa produtividade, essa veemência com a qual ele fazia isso, é o que se dava o nome de estro, né? Então, o gusano, que é o molusco, nome do molusco que perfurava embarcações de madeira, ele também tinha essa fúria, né? Esse ímpeto para comer a madeira, para como se fosse um cupim perfurar a madeira. Então, essa é a única relação que existe de uma coisa com a outra. Também a mesma coisa se diz da cadela ou de qualquer animal que esteja no cio. Ele também fica tomado por um ímpeto hormonal, uma profunda vontade de se acasalar. Então, esse estro, né? essa tara, essa fome de se pôr a fazer alguma coisa, né? Como se estivesse dominado por uma força imparável, uma inspiração muito forte e insegurável, né? Irresistível. Aí ele usa também a palavra tropos. Ele vai dizer: a poesia de Belmiro Braga se caracteriza pela simplicidade de vocabulário, ausência de tropos e metáforas. Tropos são figuras, né? Figuras de linguagem, são argumentos filosóficos, céticos, usados para provar a impessoalidade de alcançar a verdade, a impossibilidade, perdão, de alcançar a verdade. Pequeno diálogo incluso na missa, que foi uma das primeiras manifestações teatrais medievais. Então, ou seja, de certa maneira, em todo caso, aliás, tropo é um artifício retórico, né, que num primeiro momento, é uma figura de linguagem, é um recurso estilístico, retórico. Num segundo momento, ele é usado, é um nome que se dá não apenas a uma frasezinha ou uma palavra, mas a um argumento inteiro filosófico, uma construção retórica inteira, com ordem a provar a impossibilidade de alcançar a verdade. Muito usado pelos sofistas, também, por extensão de sentido, passou a ser também, a designar também um momento da missa católica em que havia um pequeno diálogo, né, uma espécie de homilia, que foi uma das primeiras manifestações teatrais medievais. O retor / padre / sacerdote, ele usava desse momento no meio da missa para, com sua verve e capacidade retórica, argumentar a favor de alguma tese, claro, lastrada sobre alguma passagem evangélica. Bom, então, 10 minutos por hoje, por agora, já chega. Vimos aí Oliveira Martins, vimos aí também Belmiro Braga. No próximo vídeo veremos os próximos aí da antologia da gramática portuguesa pelo método Confuso.